Como nós definimos aqui que o Ministério Público será o último a se pronunciar, desta vez, Heloísa Estelita, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, na pessoa do ex-presidente Fernando Henrique, e dizer da minha alegria de estar aqui hoje, convidada pelo Beto, que eu sei, e na presença da Silvana, do Beto, do Pia, da Laura e do Sérgio. E de uma plateia tão ilustre, com quem eu espero que a gente possa falar sobre a Lava Jato sob diversos aspectos. O Pierre e o Beto já fizeram, acho que o Beto é uma consideração até um pouco mais ampla, e o Pierre sob o ponto de vista da defesa, então eu vou fazer uma análise mais micro, e estou curiosa para ouvir o que a Silvana vai dizer em seguida. Eu não trabalho na Lava Jato, então eu tenho uma posição um pouco mais reservada, no sentido de protegida de uma posição ou outra, tenho uma visão, portanto, externa. Eu acho que os avanços, além dos avanços já mencionados, os avanços são sentidos, são, primeiro, esse contato, a prova fática do que era uma mera intuição com relação ao grau da corrupção no Brasil. E isso causa, obviamente, muita tristeza e muita paralisia até. Eu sinto isso, inclusive, no âmbito da minha vida acadêmica. Mas há também, por outro lado, uma percepção mais clara, isso também, para mim, é muito evidente, de que comportamentos antiéticos são o molho da corrupção, mas não só a corrupção é um elemento desse molho, mas é o comportamento antiético em geral. Acho que a delação premiada, não estou julgando se é boa ou ruim, mas só ela permitiu acesso a certos tipos de práticas criminosas que não tem como ter acesso à informação se não for por dentro, justamente, né? Uma visão de quem trabalha dentro e fornece essa informação para fora. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que esse é o... Se tivesse que usar uma causa para o sucesso dessa operação, tivesse que escolher só uma, eu acho que esse seria o marco dessa operação. E é muito claro para mim, eu e o Carlos Aires, nós temos um curso de compliance na GV, está na 4ª edição, portanto, já passaram 4 turmas. É muito claro a mudança que houve, pelo menos a partir desse feedback que eu tenho dos alunos. A primeira vez que nós demos esse curso, todos queriam ser compliance officers, ou, né, aprender como implementar sistemas de compliance e integridade. Essa turma agora são todos em empresas privadas, sim. E também há membros de órgãos públicos. Essa turma agora, 85% dos alunos já estão trabalhando nesses departamentos, ou colocados ali para implementar, até um pouco sem fundamento teórico, que é o que eles vão buscar na escola, ou já com alguma formação teórica querendo solidificar isso. Então, é evidente, para mim, é a prova clara, testemunhal, vamos dizer assim, de que mudou. Pelo menos, nesse ambiente, mudou. Os desafios, para mim, e agora nesse cenário também um pouco micro, da parte penal, são, de um lado, com relação à delação premiada e a associação malévola dela com as prisões preventivas, nós tivemos um retrocesso na jurisprudência dos tribunais superiores com relação à admissão da prisão preventiva, que não é uma medida excepcional no contexto da Lava Jato, falando isso de uma forma genérica. Faço uma advertência no final sobre as minhas afirmações. Seria muito importante reconduzir a prisão preventiva à sua origem, à sua razão de ser, que é a excepcionalidade. Ainda mais um país que reformou as medidas cautelares pessoais há pouco tempo e simplesmente não as utiliza, né? Ou as utiliza como alternativa à prisão, uma coisa típica de pena e não de prisão cautelar. Uma recondução do tipo penal de lavagem de capitais aos seus limites legais, porque ele está sendo usado como forma de bi- ou tripunição, se confundindo completamente com atos de corrupção, envolvendo pessoas que estão trabalhando em processos de corrupção, mas acabam respondendo por lavagem, e uma fragmentação das práticas de lavagem que é simplesmente obscena, então, a ponto de se acusar uma pessoa de lavagem de capitais porque ela pagou um montante de propina em 10 parcelas. Então, 10 crimes de lavagem de capitais, ou 90, ou 100, ou 150.
eu até entendo essa lógica, né? Entendendo que, se for essa lógica, talvez a Silvana possa me explicar um pouco melhor. No sistema americano, onde a negociação é muito clara, a possibilidade de negociação, que aqui não é, e esse também é um problema da nossa jabuticaba aqui, o Ministério Público pode transacionar, mas não pode dispor, e quem decide por último é o juiz, que depois vai ter que autorizar, ao final, o que o Ministério Público pode ceder. Mas nos Estados Unidos, onde se pode negociar sobre tudo, quanto mais acusações, maior o acordo para o lado do Ministério Público, óbvio, né? Se ele aumenta o preço bastante, vai ter uma concessão por parte do réu também mais interessante. Isso no Brasil não se encaixa, porque o Ministério Público não pode abrir mão de todas as acusações que ele tem que fazer. Então, me parece que um pouco do exagero dessas acusações é para aumentar o valor da delação, e eu entendo que o crime de lavagem de capitais tem que ser reconduzido aos parâmetros de legalidade dele. Por fim, mais 2 pontos um pouco menos micro. Eu acho fundamental uma discussão sobre a regulamentação do lobby no Brasil. Isso a Lava Jato deixou muito claro, está deixando agora, naqueles casos em que talvez haja uma confusão entre doação lícita ao partido e defesa de interesses coletivos, no sentido não da sociedade inteira, mas de coletividades. É possível que a Lava Jato leve a uma confusão entre esses 2 conceitos. E, obviamente, isso tudo deságua na questão do financiamento dos partidos políticos. E o que eu acho que é uma conclusão bastante interessante da Lava Jato. Outro dia eu fiz essa pergunta numa sala e eu perguntei se nós pudéssemos eleger uma medida, uma só, para combater o que a Lava Jato nos mostrou. Qual seria essa única medida? Regulamentar financiamento de partido político. Eu acho que essa é a principal mensagem e, infelizmente, essa mensagem não está sendo objeto de uma resposta satisfatória, o que faz temer que esse processo, infelizmente, continue. Aliás, como fatos descobertos no decorrer deste ano mostram que o processo continua em operação, infelizmente. Então, eram essas minhas considerações.